E aí, turma, estamos de volta para mais um bate-papo. Hoje estou usando a webcam Logitech C270 porque não daria tempo de postar hoje ainda o bate-papo usando a outra câmera, né, onde levaria no mínimo 3 horas de renderização e depois mais umas 4 ou 5 horas para postar o vídeo. Demoraria muito tempo e eu ficaria com o computador parado. Esse bate-papo aqui eu vou falar sobre captador. Vou dar um apanhado, assim, vou falar umas coisas e o resto você vai correr atrás, vai no Google, sabe, vai em sites de empresas de captador, vão conferir as coisas e ler. Eu vou falar de uma forma mais simples para que você entenda melhor esse universo dos captadores, para você escolher o seu captador. Hoje em dia temos uma quantidade imensa de marcas de captadores. A gente tem como base Semundoka, Dimaso e Fender. E daí todas as empresas usam como referência essas marcas. No Brasil a gente tem a Malagoli, a gente tem o Célio Rosat, tem a Cabreira, deixa eu lembrar mais, tem a Santo Ângelo, né, que lançou o ano passado os captadores, e deve ter um outro aí que eu não me lembro o nome. Então no Brasil nós temos essas empresas, Malagoli, Célio Rosat, Cabreira, Santo Ângelo, e cada uma tem a sua proposta. Santo Ângelo lançou a captação visando substituir os captadores dessas guitarras mais baratas que vêm da China, ou seja, a ideia é melhorar o som dessas guitarras, deixar essas guitarras com um som mais turbinado. E vocês viram essa semana recente um vídeo que eu fiz com essa guitarra aqui, onde tem o H Custom, clássico, não sei, agora não me lembro, tem que olhar ali. E o Tex-Mex tem outras guitarras que tem outras. Então, eu já fiz vídeos dos captadores. Tem, se você botar assim, nem passo captador Santo Ângelo, tem um vídeo onde eu peguei um único modelo de guitarra da corte e eu instalei todos os modelos que o Rogério me deu. E para você ver como cada captador vai reagindo com a madeira. Certo? Então, estamos aí. Os captadores a gente tem os single coil, né, que eu falo bem baianês e tomar no toba quem não gostar. Os humbucker, né? E tem os tribucker. Não, tribucker é aquele espaçamento. Tem outros que é aqueles como se fosse dois humbuckers juntos, né? Quadro alguma coisa. Daqui a pouco eu leio isso aí. Então a gente tem isso aí. Então o captador em si nada mais, nada menos é de que uma espécie de uma cápsula de microfone, né? Para você entender. Ou seja, ele vai captar a vibração da corda, né? E transformar ela em corrente elétrica. Então vamos lá, eu deixei aqui minhas anotações aqui para mim não se perder e não esquecer de nada. Então vamos lá. Vários elementos interferem na performance de um captador. O tipo de madeira, né? A gente tem várias. Essa guitarra aqui mesmo é de cedro e marfim o braço, coisa e tal. Tem outras que são de mogno. Aliás, essa aqui, essa é uma outra que eu tinha, Tajima, uma das primeiras que era imóvel, mas das antigas, quando o Seise fazia. Então a gente tem os tipos de madeira, a gente tem a densidade da madeira, né? Madeira muito dura, menos dura, mais fofa, isso também influencia, porque já que ela pega toda essa vibração toda e vai converter isso em corrente elétrica. O desenho do corpo também influencia, também. Cadê? A forma como o captador é preso na guitarra, esse aqui é por escudo, ele vai dar uma característica, se ele for preso na madeira, é uma característica, porque às vezes você prende, né? Na madeira, tem alguma aqui? Não. Tem algumas que é só uma moldurazinha, né? No caso, porra, tirei elas tudo. Tá ali a Jackson, por exemplo, ela tem só aquele quadrozinho de PVC onde é preso o captador. Então, a maneira como ele é preso ao corpo, isso também vai
interferir também. Não que vai interferir de forma negativa, mas vai interferir na questão timbrística, digamos assim, né? Dessa conversão, dessa vibração aqui, corrente elétrica. Claro que se você for no Google entrar aí em algumas coisas, o cara vai usar uma outra linguagem. Eu estou usando essa para se entender, porque ninguém usa uma linguagem mais simples para ninguém entender. Então eu uso a minha, né? É uma das características minha usar assim uma linguagem mais simplificada, uma coisa que qualquer pessoa entenda. Às vezes tem cara que já toca há 20 anos, mas ele não tem noção disso. Então eu preciso usar uma linguagem que ele entenda, para daí quando ele for ler algo do tipo mais sofisticado, cheio de não sei o que, ele entenda. Então a maneira, como eu falei aqui, presa, né, diretamente na madeira, ou por meio de escudo ou de moldura. A qualidade de propagação, de apoio, né, também interfere. O que seria isso? Ponte interfere, né, o cavalete, no caso, também interfere, né, o material aqui da ponte, onde as cordas são presas, que ela vai vibrar e ele vai captar isso. Aqui também influencia, né, a pestana de osso, de PVC, de metal, essas coisas também. Isso interfere também na questão do captador. A altura dos captadores em relação à corda, mais baixo também interfere, mais perto das cordas também interfere. Né? Mais baixo, a atração do ímã, digamos assim, é menor, então a corda vai vibrar mais, vai levar mais tempo. O captador muito próximo das cordas, ele vai ter mais volume de som, né? Vai gritar mais, porém a atração do ímã vai querer frear mais o movimento das cordas. Então você tem que achar um meio termo, você sozinho, sabe? De repente você pode curtir mais próximo, ou pode curtir lá embaixo também, ou médio. Eu coloco praticamente como se fosse a distância de duas. Deixa eu ver se está isso mesmo. É isso. Eu coloco a distância como se fosse duas palhetas dessa aqui, uma em cima da outra, aqui assim, tá vendo? Do captador as cordas eu deixo nessa altura. O resultado do timbre que me dá me agrada muito. Isso aí. Então, isso é só para você entender o universo dos captadores. Tem algumas coisas que estão aqui anotadas que eu deixei para a gente poder ir falando. Deixa eu ir dando aqui. Ah, certo. Os captadores, turma, eles têm várias formas da gente olhar essa questão da potência dele, né? Então, por exemplo, assim, geralmente a gente vê lá os captadores, assim, as empresas falando, esse captador tem 13,5 de saída, esse captador tem 16,8 de saída. Às vezes você pensa assim, não, o que tem 13 é menos forte do que o que tem 18. Não, porque não é só isso que vai definir a questão da potência, né, dessas coisas. Tem uma coisa chamada nos captadores também, que chama milivolts, né? Então, por exemplo, o Evolute, o da Admase, se eu não me engano, ele tem 13 e alguma coisa de saída, o da ponte. Mas o milivolt dele, se eu não me engano, é 360. Não tenho agora assim a questão do milivolt, mas lembro que tem isso. Às vezes tem o mesmo captador que tem 13 de saída ou 10 de saída, que tem 420, o milivolt dele é 420. Então, isso não quer dizer que só pela questão da saída ele vai ser mais forte porque tem 18 ou 20. Às vezes ele tem 10 de saída, mas o milivolt dele é alto, né? Deixa eu dar uma lida aqui sobre milivolts. Cadê? Captador para comparação de saída do output. Alguns fabricantes também utilizam métodos semelhantes de comparação de identificação de frequência. No caso de identificação do output, eles empregam uma unidade de medida chamada milivolts, MV, obtida por meio de um aparelho eletrônico
método específico que proporciona uma leitura com a melhor exatidão da potência do captador, apenas ilustrando quanto maior o valor em milivolts, maior é a saída do captador, ou seja, força, volume e potência de modo geral. Isso que eu estou falando. Não é só a questão da saída, sabe, por exemplo, o captador mesmo da Santo Ângelo, o H distócio, ele tem 13 de saída, mas o milivolt dele é alto. Então, isso faz ele, sabe, chegar às vezes até um de 18, tem essa potência do 18, porque o milivolt dele é alto. Se ele tivesse 13 e o milivolt dele fosse baixo, aí sim, ele era mais light um pouquinho. Então, tem essa coisa. Eu não tenho como acessar a internet aqui, por exemplo, para mim ir lá no site da Malagoli, por exemplo. Deixa eu tentar aqui, olhando, porque às vezes pode dar um lag na conexão para carregar o site. Mas lá no site da Malagoli, que é captadores.com.br, modelo de captador, opa, deixa eu ver se desligou a câmera. Alô? Não, desligou foi o mouse, ainda bem. Então, deixa eu ir aqui devagarzinho. O Érico, ele coloca de referência de cada captador a saída e o milivolt. Deixa eu pegar aqui o meu preferido, o H77 Ponte. Então, cadê ele? H77 aqui, H77. Clicar aqui, deixa eu olhar o webcam. Deve estar ruim o áudio, né? Mas eu vou sair daqui para poder você ouvir legal. Aqui, ó, o Érico, ele coloca aqui, né? São 4 condutores, mais a malha. E aí, o ímã do captador é de alnico 5, ele tem 16,8K, a resistência dele em ohms. Porém, a saída dele, o milivolt é 360. Se a gente olhar aqui outro modelo, por exemplo, 360. E o pico de ressonância, ele bota ali 5,20 Hz. Deixa eu pegar aqui um outro aqui, o HB Hot, por exemplo. Descer aqui. Deixa eu ver se o Érico mostra. Não, nesse modelo ele não deixou o milivolt, ele só deixou a saída. Deixa eu olhar. Acho que vai pesar, viu? Não pese, garoto, não pese. Deixa eu ver se Legacy aqui, se tem um milivolt. Uma das coisas também que eu falei, pessoal da Santo Ângelo, cadê os milivolts dos captadores? Pra gente saber. Esse não tem, é cerâmico, só diz que é 15 de saída. Deixa eu olhar aqui um outro mais top aqui. É possível que o Érico não fez isso. Deixa eu botar esses 600T. Eu me lembro que tem muito captador dele que tem isso. Quando eu vou lá no site da Semiconductor, eu olho muito isso. Esse não tem, só fala a questão de grave e agudo. Mas tem. Todos têm. Se você entra no site da Dimasio, tem. Né? Deixa eu ver o Intruder Pro aqui se colocou. Pera aí, viu, turma? Aqui, ó, o Intruder, ele tem 18K e a saída dele é 510 milivolts. Então, deixa eu fechar aqui pra gente não travar a câmera. Então você vê que o Intruder é um captador brutal. Eu tenho deles na guitarra aí, sabe, instalado. Só botar Junei Passo, captador Intruder, você vai ver. Ele é um captador
forte pra caralho. Não só pelos 18, mas pelo milivolt. Então tem essa questão do milivolt. Então, quando for olhar o captador, você vai ter essa noção aí. Não só a saída, mas o milivolt. Essas coisas aí. Vamos seguindo em frente aqui sobre captador, por exemplo. Os ímãs dos captadores tem os de Alnico, tem Alnico 2 e Alnico 5. É uma liga, né? Acho que é feita de alumínio, se eu não me engano. E tem os cerâmicos. Eu sempre penso assim, né? A melhor definição para você entender cerâmico é alnico. Eu sempre penso assim, o alnico ele vai proporcionar mais versatilidade e o cerâmico ele vai ser mais específico por som. É uma leve ilustração para você entender, que não é muito bem assim, mas você procurando aí a respeito de tipo de ímãs de captadores, sabe, você vai ver isso aí com mais detalhes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem. Aqui falando que a gente tem que estar com a peça aqui para relembrar, né, turma? Eu não fico com isso tudo na mente, porque a gente vai mexendo outro dia aí com as coisas, vai esquecer. Deixa eu ver que tipo de imã, se tá nesse aqui, se botou. Mas é de Alnico. Outro dia eu tava vendo aí no site da Malagoli e tem o Alnico 7. Esse eu não conheço. Um captador desse tipo de imã. Deixa eu ver se tá cá para trás. Eu conheço o Alnico 5 e o Alnico 2 e o cerâmico. Então tem esse tipo de imã aí, certo? Deixa eu dar uma coisa aqui, tinha uma outra observação aqui também que eu queria falar. São várias coisas, a gente vai falando aqui. Cadê? Eu vi aqui mais cedo, eu tinha anotado, marcado aqui. Tem uma coisa que outro dia deu o maior quebra-pau aí comigo. Eu fui falar uma coisa e o cara, porque eu fui endorse do Bon Jovi, ou fui road do Bon Jovi, não sei o que. O cara poderia ter sido road da puta que pariu. Agora ele não toca todo dia, ele não vai pra estrada, ele faz um monte de coisa e nas horas de folga ele resolve se meter com lutearia. Mas não tem vivência com a música de viver tocando, ganhando grana, tocando, experimentando. Eu sou um cara que eu experimento as coisas, sabe? Eu testo, eu gosto disso, de ficar testando. É tanto empresas aí, se tiver alguém de alguma empresa aí, eu sou aberto. Você pode mandar o seu produto que eu vou testar, vou fazer um vídeo de boa. Não tenha medo disso não. E eu estava falando a questão do espaçamento do captador em relação à ponte Floyd Rose. Tem a ponte Floyd Rose da ponte tipo Strato, ela tem um espaçamento maior. Então o que acontece? A corda, se você bota um captador que não tem esse espaçamento, que a Seimanduca chama de Trembucker. Nome dado a Seimanduca a todos os handbooks com maior espaçamento das bobinas, que visa uma melhor adequação ao espaçamento das cordas em guitarras com trêmulos, tipo Floyd Rose. Ademais, utiliza uma monocatura chamada de F-Spaced, acho que é assim, S-P-A-C-E-D, eu não sei como é que é a pronúncia, para designar que o modelo é adequado para esse tipo de guitarra. Ou seja, quando você tem uma guitarra com Floyd Rose e você compra um captador e não fica atento a essa questão do espaçamento, o que acontece? A corda, fica aqui meu filho, não vira não, deixa eu botar esse negócio aqui em cima aqui. A corda, ela vai passar por fora do pino do captador. Vai sair o som? Vai, mas isso atrapalha na performance. Porque enquanto você tem a corda aqui em cima dos pinos, ela está mais direta aos pinos, e você precisa às vezes bater um pouco mais fraco ou bater um pouco mais forte, ela responde. E também, por ela estar mais afastada do pino, ela vai ter menos volume. Então acontece às vezes em guitarra, você percebe que a corda Ré às vezes é mais alta que as outras. Às vezes você percebe que a corda Mi é mais baixa que as outras, sabe? E se você pegar a sua guitarra e olhar, por exemplo, vai ter uma corda aí que vai estar passando por fora dos pinos, porque você botou na ponte um captador que não tem esse espaçamento. E fui falar
a respeito disso. O infeliz, não, mas é porque eu já trabalhei de road do Hit Sambora. Ele falou, eu acho muito difícil ele ter ido, mas ele tá falando, quem sou eu para duvidar? E ele disse que, ou ele foi no show, eu não entendi muito bem, que sabe, a vontade da maneira de tomar no cu, fiquei retado, que eu larguei ele pra lá. Ou ele foi no show e conversou com o Rod do cara do Hit Sambora. E aí o argumento dele, né? Eu perguntei o cara sobre a questão do espaçamento. Aí ele disse que, que o Hit Sambora não se importava com essa coisa de espaçamento não, sabe? Que o importante para ele era o som. Sim, não tem problema, o som vai sair. Agora como eu estou falando, se ela ficar longe do pino do captador, você tem menos volume, então você tem cordas mais altas que outras. E isso numa performance é chato pra caramba. Às vezes você quer um tipo de performance bater mais fraco, quer dar um destaque mais fraco àquela corda. Às vezes ela já está tão longe que ela está fraca da fraca. Então isso de certa forma atrapalha na performance. Fora isso, o campo magnético está aqui nessa direção aqui, tá entendendo? Então tudo que vibrar aqui nessa região aqui, sabe? Ele vai pegar. Agora o que está mais próximo aos pinos, você tem mais volume de som, certo? Faça o teste depois assim, ó, pegue seu captador assim, empurre para lá ou para cá, e bata na corda assim, ó, empurre ele para afastar um pouco. Deixa eu ver aqui. Terceira corda. Tá vendo? Deixa eu dar só um aumento aqui no som. Você vai perceber que há uma diferença assim, ó. Tá no captador do braço, desculpa. Vamos fazer com o do braço. Não, do braço não dá pra ouvir não. Só da ponte mesmo. Primeira corda. Sexta corda. Tá vendo? Eu não sei se a webcam está deixando vocês perceber isso, mas a gente percebe aqui, né, já que eu estou no silêncio, uma levíssima diferença de volume, né? Você percebe isso, então tem essa questão do captador para ponte, não, o espaçamento. Não está falando, você pode botar um outro? Pode. Agora pode acontecer da corda estar mais longe do pino e você ter um volume menor em relação às outras que estão diretamente em cima do pino. Então, é isso aí que eu tinha falado pro cara e ele não coisou. Larguei pra lá, a empresa que se vire agora. Eu dei a dica. Porque assim, às vezes por minha sinceridade, as pessoas não estão aptas para ouvir sinceridade. As pessoas estão aptas para ouvir mentira, enganação. Porque assim, mentira e enganação se tornou uma coisa normal. Então, quando você fala assim, não turma, mas vamos ficar atento para isso, para aquilo outro, você é o otário. Então, larguei ele para lá. Eu vou seguir. Então, essa questão do espaçamento, lembre que tem isso, sabe? Você pode botar um outro? Pode. Mas tem essas consequências. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu ler aqui uma coisa aqui que estava falando aqui, que eu também achei legal frisar aqui, que foi essa questão do captador ter X de saída, X de não sei o que. Então assim, quando se fala que um captador, deixa eu ver aqui, esse aqui, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar o exemplo que está aqui. Aqui, deixa eu pegar o exemplo do Evolution da Dimasio. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ler aqui. Peraí, eu tô achando aqui a luz forte de lá pra cá. A Dimasio tem um modelo um pouco parecido com o anterior. Deixa eu ver aqui. Trata-se do Evolution Photo 15. Embora seja forte do que o Scream Demon, né, que ele estava fazendo a comparação, ambos são semelhantes.
possui 8,5 de saída, deve ser o do braço, 6 de grave, 7 de médio e 7,5 de agudo. Esse captador proporciona excelente ataque e sustentação, mas não é disso que eu quero falar. Ele tem a saída dele 404 milivolts. Então o que eu quero falar aqui é o seguinte: quando fala que um captador ele tem, por exemplo, vamos botar 5 para tudo. Então eu tenho um captador que tem 5 de grave, 5 de médio e 5 de agudo. Ou seja, ele está valorizando as frequências por iguais, tanto do grave, tanto do médio, tanto do agudo. Quando você tem um captador que tem 5 de grave, 5 de médio e 7 de agudo, isso não quer dizer que ele vai ser mais agudo, não. Ele vai valorizar mais, vai buscar nessa ressonância toda as frequências de agudo. Não é que ele vai se tornar o som agudo, ele vai buscar mais. Então, se ele tiver 7 de grave, 5 de médio e 5 de agudo, ele vai buscar e enfatizar mais, ele vai valorizar mais. Não é que ele vai ficar mais grave, vai ter uma definição maior, digamos assim, se é que vocês estão entendendo. Sabe, não é que um captador com 5 de grave, 5 de médio e 10 de agudo é um captador agudo. Não, não é isso assim que é feito. Pode ter uma diferençazinha? Sim, pode, mas, por exemplo, um captador, por exemplo, 5 de grave, 5 de médio e 8 de agudo, quando você bate na guitarra e tira os harmônicos, ele vai dar uma valorizada nisso aí. Você vai ouvir muito mais os harmônicos. Se vocês ouvirem, por que quando eu toco sai harmônico pra caralho? Porque na hora de pegar uma captação, eu pego uma captação que valorize isso, para quando eu sentar o pau na guitarra, os harmônicos eles serem bem definidos. Deixa eu ver aqui. Aqui, o captador do braço não é bom. Essa guitarra eu tenho um JB aqui no braço. Você vê que aqui eu tenho que bater com mais força para tirar o harmônico. Vai tirar de cá? Ó, já saiu mais os harmônicos. Deixa eu desligar aqui. Já saiu mais os harmônicos. Por quê? Porque a frequência de agudo dele valoriza, né? Ou seja, absorve, ouve com mais nitidez isso aí. E isso é de um modo mais simples. De repente, algum fabricante de captador possa fazer um vídeo depois que vê isso aí, dizer assim, não, vamos fazer um vídeo e vamos dar uma explicação mais científica e cheia de mimimi disso aí. Eu estou usando uma linguagem para que pessoas que estão iniciando, até mesmo que já tocam e que vivem profissionalmente, não conhecem. Esse tipo de assunto nem todo mundo conhece. Poucas pessoas conhecem. O cara geralmente, porque captador geralmente o cara compra por confiar em alguém. Então se eu falo assim, turma, olha, esse captador da Santo Ângelo aqui, que está essa guitarra aqui em cima, aqui, que você está vendo só o coração aqui em cima, olha como é que é ele. Eu falo, mostro o som, você vai comprar mais pela confiança que você tem em mim. Porque captador você compra pela confiança de quem está apresentando. Você não compra pelo captador. Você compra porque alguém está lhe apresentando ele e você confia naquela pessoa. Captador é assim que é comprado. Então, você vê alguém tocando e você pergunta, cara, qual a captação que você está usando? O cara, eu uso o Santo Ângelo H Classic. Não, eu uso o Custom. Aí você, pô, eu gostei do som, vou comprar um desse aí. Você comprou porque você ouviu o cara tocando. Você não comprou pelo captador em si. Porque se o captador estivesse na vitrine lá, você não compraria. Certo? Captador é preciso que tenha uma referência de um músico. E então é isso aí. Captador você compra por essa onda. Eu nem me lembro porque eu falei essa porra aqui, que minha mente viajou aqui. Agora eu fui longe aqui no pensamento, estava olhando a questão do milivolt. Então alguém pode fazer um vídeo como eu estava falando disso aí. Agora lembrei, que eu estava falando do grave, médio e agudo, né? Então tem a ver com isso. Então o captador envolve isso tudo. É tanto que tem gente que fala assim, eu tenho uma guitarra abafada, sabe? Um som mais abafado. Se eu botar um captador com mais agudo, ela vai ser brilhante? Não. É característica daquela madeira.
você vai ter que compensar em alguma coisa lá no seu pedal, você vai cortar mais aquela frequência mais do nariz e coisa e tal. Vai adicionar, né, com o amp ou com a pedaleira, ou com os pedais, aquilo que está faltando na sua guitarra e você vai diminuir aquilo que tem demais. Então é feito isso aí. Então o captador ele não é o responsável pelo todo. A gente tem que entender, turma, que o captador é uma das peças, né, que quando eu bato aqui na guitarra, ele pega a vibração do corpo, desse plástico, da madeira, dos meus dedos colocados nela, aqui ó. Por exemplo, ó o timbre. Ó. Você vê que quando eu encosto a cabeça da guitarra aqui, que ele pega o corpo do amplificador, ela engorda o som. Então, deixa eu pegar aqui no do ampli daqui de baixo. Eu tenho que ficar toda hora passando a mão nessa tela aqui. Então, ó, encostei na minha roupa. Tá vendo? Deixa eu encostar aqui no ampli aqui, peraí, sem encostar no ampli. Ó. Você vê que engorda mais o som. Aí um dia eu fui falar assim, olha, o seu corpo, a sua massa corporal também influencia. Que você pega, você acha que quando você bate aqui e a corda tá vibrando, ela tá vibrando dele, ó. Faça o teste aqui, ó. Aperte aqui. Aí, ó, eu sinto a vibração nos meus dedos, ó. Eu botei a mão aqui, ó, eu tô sentindo que o dedo tá vibrando. Faça o teste, você vê. Vou botar aqui. Ó, aqui, ó, eu sinto que tá vibrando aqui a pele da minha mão. Deixa eu botar só o dedo assim, ó. Ó, eu sinto. Faça o teste, bota o dedo aqui. Quando vibra, a vibração também passa um pouco por seus dedos. Aí eu fui falar isso, teve um cara que eu não vou falar o nome dele por ética, né? Ainda teve a cara de pau de chegar pra mim na Expo Music e ainda falar, ah, quando tu falou que se o cara tivesse comido um hambúrguer e o outro tivesse com fome, influenciava no timbre. Ainda ficou tirando um sarro. Eu falei, filho da puta, não faz o teste. Sabe, porque quando eu vejo alguém falando uma coisa, eu vou testar. Porra, deixa eu ver isso aqui, como é que influencia. Ó, a guitarra do meu corpo aqui, ó. Muda, ó. Deixa eu bater um misão grudado em mim. Agora, o misão, deixa eu pegar só aqui. Talvez o caralho da webcam não deixe você perceber, mas faça o teste em casa pra você ver. Faça o teste pra você ver. Se vibra, aqui ó, o corpo tá vibrando e tá encostando na minha barriga. Minha barriga tá sentindo a vibração do corpo. Não sente talvez de maneira tão forte como se você fizesse teste aqui do dedo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu botar essa chaveada aqui na nota. Faça o teste aí, ó. Você sente que a vibração passou pela chave e tá no seu dedo, ó. Quer ver? Ó, eu tô sentindo a vibração aqui na ponta do dedo aqui da corda. Se eu... Porra. Deixa eu botar aqui assim. Ó, eu botei em cima do traque e batei na corda, meu dedo sentiu a vibração na hora. E quando eu pego aqui, ó, a vibração... Deixa eu segurar aqui. Fica aí, porra. Vou segurar aí novamente. Quando eu coloco o dedo aqui, ó, ele cortou a vibração de cá. Então, vibra sim. Ele que não fez o teste continua andando comigo. Eu devia falar o nome dele aqui pra ele deixar de ser filho da puta, que ele ficou um bocado de tempo enchendo o saco. Não faz o teste, fica dando de sabidão. Eu vou te dar um conselho, viu? Vai fazer ginástica pra diminuir essa barriga aí, em vez de ficar conversando merda. Agora vamos voltar pra cá que a gente tava falando. Então, sabe, o captador é a peça que ele pega o que ressona, o que vibra, né? A corda ali na questão dos restos, essas coisas, que isso aí é outro assunto mais científico, isso vocês vão procurar. Então, quando vibra isso tudo, o captador pega essa vibração, converte
em corrente elétrica e manda o jack, né? Do jack você agora vai se preocupar com aquela questão que eu falei do cabo, né? O cabo que vai transmitir com maior largura possível, né? Essa corrente elétrica para o amp e para os pedais. Mas o nosso caso aqui é captador, certo? Então vamos lá. Então é como eu estou falando, se um captador, a questão do grave, médio e agudo dele, isso quer dizer que ele não vai ser mais agudo ou mais grave. Ele vai absorver mais. Porque, afinal de contas, cada captador ele já é feito para uma característica. Ou seja, quando cria ele todo, o captador é definido pela enrolação dele, né? Você enrola 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso aí é que vai definir esse tanto de volta e a característica dele. Então tem essa questão da característica, né? Por exemplo, o captador JB é um captador versátil, com frequências bem equilibradas, mais voltada para rock e não sei o que. Mas não pode ser só pelo rock não, que às vezes você usa uma coisa. Mas assim, o JB ele já é um captador desenvolvido para ele ser mais versátil, para ele tentar dar um som limpo legal e tentar dar uma distorção legal. Ele fica no meio termo. O resto você vai ter que compensar, né? Guitarra, as cordas, sabe? Essas coisas do cabo, o pedal, o amplo, falante, como eu já falei, dos... Ó, você quer ver uma coisa legal, você está assistindo isso e não viu o outro? Procure Hyundai Passo, 17 elementos. Só isso aí que você vai ver o que eu falo lá, né, do que passa. Então, sobre o captador, como eu estava falando isso, então tem captador que ele já é predefinido. Por exemplo, esse captador aqui, Scream Demon, que eu tenho ele também, aí numa guitarra, ele tem... A saída dele é 7, né, o do braço. A frequência são 5 de grave, 3,5 de médio e 9 de agudo. É um captador que quando pode colocar Hyundai Passo, Seymour Duke, Scream Demon, que você vai ver, eu fiz o teste. Ou o captador, mas eu tiro o harmônico numa facilidade. Ele não é mais agudo que o Evolution em si. Mas ele, a questão das frequências agudas quando são projetadas nessa vibração, ele, opa, eu estou te ouvindo. É como se a gente estivesse aqui, ó, e tivesse alguém tocando um triângulo, você vai dizer, eu estou ouvindo um triângulo. Seu ouvido consegue entender que tem um triângulo ali. Tem cara que às vezes numa banda de forró, você fala para ele assim, ó, o triângulo aqui faz um negócio mais, fala assim, triângulo aonde? Você não já se passou por isso? Às vezes você chegar para um amigo e dizer assim, porra, esse arranjozinho aqui é massa. Fala, que arranjo, porra? Aí você volta a música e fala assim, aqui, ó, o cara não tá ouvindo não. Aí você mostra, o cara não ouve. O cara não ouve porque a audição dele não consegue achar aquela frequência, onde está aquele arranjo. Isso é só para você entender mais ou menos aí, depois me xingar se quiser. Vamos seguir em frente. Então, a gente tem muitos aqui, tem captador que tem 3,75 de milivolt e a saída dele tem 17, tá entendendo? De saída. Então, um captador com 17 de saída e 375 milivolts, um outro que tem 420, pode ser mais forte. Deixa eu ficar de olho aqui. Vocês até me desculpem aí pelo áudio, deve estar picotando aí, né? Mas não tinha como eu fazer de outra maneira. Então, deixa eu ver aqui. Aí a gente tem os minis humbucker, né? Que são os captadores no formato single coil, mas de bobina dupla para eliminar isso aí. Deixa eu pegar aqui dois captadores. Deixa eu botar essa guitarra pendurada aqui. Vou botar aqui em cima da cadeira. Deixa eu pegar aqui um captador para você entender uma parada. Já estou indo, viu? Calma aí. Eu peguei aqui os captadores que tinha lá, sem entender como é que tem, como é que é. Aqui nesse modelo aqui, ó, a gente tem dois singles, né? Inclusive eu tenho alguns que às vezes eu fico enrolando, turma, uns captadores aqui, ó, eu desmonto, enrolo, faço meus testes, sabe? Não falei pra vocês, eu sou um cara que testo as coisas, não fico igual esses jumentos aí não.
Nesses captadores Rambook a gente tem na verdade dois singles, um do lado do outro assim, né? Ou seja, duas bobinas. Como é que funciona isso aqui? Porque assim, o single em si ele tem um ruídozinho característico dele, porque entra o positivo, enrola na outra ponta, vai virar o negativo, digamos assim, a malha. Nesse caso aqui você tem enrolado aqui uma via positiva e a outra negativa, uma via positiva do outro, uma via negativa do outro. Como é que é feito? Pega o positivo desse aqui, liga no negativo de cá. E pega o positivo desse com o negativo de cá, vira o fio que vai ligar o captador. Nesse caso aqui, esse tem 3 fios. Então, uma dessas bobinas são duplas, né? Para poder você fazer a ligação. Então é feito assim. Se você quiser pegar na sua guitarra, você tem dois single coil. Se você botar cerâmico ou de alnico, né? Cerâmico e alnico junto, o cerâmico desmagnetiza o alnico. Isso eu falo colado assim, né? Aqui mesmo eu não vou colar que isso aqui é de alnico. Então, o de cá é cerâmico. Então, se colar aqui, o cerâmico vai desmagnetizar o de cá. Mas leva tempo, né? Ó, é tanto que ele nem se atrai, só atrai por cá. Aí, ó. Tá vendo? Então, se você pegar dois single coil cerâmico ou dois single coil Rambook e botar um do lado do outro, e você pegar o negativo de um, a malha de um, ligar no positivo de outro, aí sobra um positivo de um, negativo do outro lado, você pode ligar a sua guitarra, você faz um Rambook. Eu já fiz muito isso. Tem essa possibilidade de você fazer esse tipo de coisa, certo? Você pode fazer isso de boa. Eu já fiz, já peguei dois single coil, botei um do lado do outro, peguei o positivo de um, liguei no negativo do outro, sobrou o positivo do outro lado, outro negativo, e mandei na chave de timbre e funcionou, não teve problema nenhum. Funciona, porque essa é a ideia, certo, do captador. Então eu falei aqui do Tribook, expliquei aquela situação. Aí nós temos single coil indicado para modelos de guitarra extrato, nessas coisas. Tem essa coisa de vintage, né, uma coisa mais antiga que tem uma data, né? Tem até a definição aqui que o cara bota aqui, ó, que eu achei bacana essa parte da história aqui. Aí tem a questão dos espaçamentos, dos captadores. Vintage, vintage é como o criador, é como é criado pela indústria de vinhos para definir a data da colheita. Esse termo é uma combinação de vintage of the vine, né, do vinho, com a idade. Desde então ela é empregada em colecionadores de carros, instrumentos, móveis, não sei o que. Então eu tenho uma guitarra vintage, uma guitarra foi feita na década de 60. Ah, esse captador aqui é um captador vintage, ele retrata o timbre das guitarras dos anos 70. Então tem isso aí. Então de repente você quer essa característica lá dos anos 70, 60, aquele ruído e não sei o que. Beleza, você pode ir atrás que eles têm isso. Senão eu gosto dos mais modernos, dos mais retados, digamos assim. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar sobre captador. Mas fique com calma aqui para eu poder. Freebook, já falei, né? Já falei que o tipo de madeira influencia também nessa questão. E lembrando, né, de que assistir o bate-papo 17 elementos é um conjunto, desde a mente, o dedo, a madeira, as cordas, o captador, o circuito, o plug, o cabo, o pedal, a fonte. No amplificador a gente tem o pré, né, que é onde fica grave, médio, agudo, às vezes o drive, aí vai para o power, que é a parte de potência, aí vai para o falante, o ímã do falante, o tipo de papel do falante, mais grosso, mais fino e coisa e tal. O ambiente, aí chega no ouvido, e a tesão em tocar. Então foi isso aí, 17 elementos do som. Mas eu acho que se botar Junei Passo 17 elementos, você encontra. Aqui tem os minis Rambook. Captadores ativos, sim, captadores ativos. Vamos falar sobre os captadores ativos. Os captadores ativos, eles têm uma saída de altíssima na ordem de 9,5, mas com suas frequências bem definidas. Acredito, um bom timbre limpo, guardado as proporções. Deixa eu ver se é interessante falar isso, mas deixa eu falar aqui pelas minhas catracas. A gente tem os captadores ativos, onde ele tem um circuito
que predefine as frequências dele, de grave, médio e agudo, e o resultado que ele vai absorver. Então, a corda está vibrando no corpo, aquilo ali, e está lá, né, a frequência de grave, médio e agudo. Então, se ele foi projetado para ele ouvir mais os agudos, ele vai pegar o grave, vai pegar os médios, e vai dar uma clareza, digamos assim, né? Não sei se é essa palavra, na frequência de agudo, que ele tem um circuito pré-definido. Não estou dizendo que ele é assim, estou só falando para você entender. Daí você vai para o Google, vai para as empresas de captadores, os sites, e vocês vão buscar isso de forma mais técnica, né? Você manda e-mail para o Rogério, para o Daniel, para o Érico Malagoli, para o Sérgio Rosar, para a Cabreira, para quem vocês quiserem, para vocês terem mais informação e, se eles quiserem, explicar sobre isso. Então a gente tem os captadores ativos, que funciona dessa maneira, né? Assim, é um captador que o nível de ruído dele é baixíssimo, né? Eu não vou dizer zero, porque às vezes tem interferência da corrente elétrica, o plug ruim que você usa, sabe? O amp não está aterrado, essas paradas aí, coisa e tal. Mas ele é um captador silencioso. Agora ele não depende 100% da vibração da madeira, né? Ele tem uma característica pré-definida já do que ele é. Então, assim, a madeira não vai ter uma influência 100%, digamos assim, como acontece com os captadores que não são ativos, né, cerâmicos e alnírico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu mesmo, o que importa pra mim é o que eu escuto no alto-falante. O que saiu no alto-falante é aquele timbre que eu gosto, pra mim é o que importa. Assim, né, aqui ele fala sobre os estilos, né, de captador, mas eu queria falar uma coisa para vocês assim. A gente tem as guitarras modelos Les Paul que tem mais corpo, né, tem mais madeira, digamos assim, no corpo. E se você for olhar um captador mesmo para Les Paul, você vê que a frequência de grave dele é um pouco mais baixa de que o de médio e agudo, porque a guitarra em si já tem uma vibração maior em grave por ter mais madeira. Então ele faz meio que um equilíbrio, né? Isso aí, ele equilibra essas coisas aí. Então às vezes você tira um captador que veio numa guitarra no Les Paul e quer colocar numa tá com ponte flor de rosa, ele pode ser mais seco o som. Tem essa onda aí. Pesquisem, corram atrás. Eu dou só a direção, né? E aí tem os estilos, hoje em dia estilo pesado, né? Aqui no livro ele sugere alguns modelos, mas eu não vou sugerir nenhum modelo, né? Eu só estou falando, tem o estilo mais Telecaster, tem o estilo mais blues, o estilo mais metal, o estilo mais hard rock, e aí você vai procurar um captador que tenha isso. Então, o cara que toca jazz, o pessoal de jazz, você vê que as guitarras deles não tem aqueles agudos instalados, né? Tem um agudo mais, não sei esse besouro. Oxi, eu, hein? Besouro aqui dentro. Tira aí, depois eu boto ele lá fora. Então, eles não têm os agudos instalados, tem um agudo um pouco mais fechado. Então, obviamente, eles vão procurar um captador que vai dar essa característica e coisa e tal, né? Aí você vai procurar, é aquilo que eu lhe falei, captador a gente acaba comprando por confiar em quem está falando, né, em quem está apresentando o produto. Então eu acho que de captador é isso. Talvez quando eu assistir o vídeo, eu lembre que faltou dizer sobre algum assunto. E aí eu posso fazer uma parte 2, porque eu assisto os vídeos, né? Então é isso aí. Eu vou indicar para vocês aqui um livro que eu estudei no início, que foi esse livro Guia Ilustrado, tudo sobre captadores, do Edmar Luigi. Eu comprei esse livro, estudei, e na época que fui meio que endorser lá da Sal de Malagoli, o Érico também me deu bastante instrução. Eu passei um tempo na Sal de Malagoli, né? Eu ainda uso captadores dele, como eu falei, eu sou um cara, né? Eu não tenho perfil
perfil de endosso, eu tenho um perfil de especialista. É o cara que testa tudo, que apresenta as coisas. Eu já até falei isso com a Santo Ângelo. Ó, pô, eu queria ser o especialista aí de vocês, para testar as coisas, ter os produtos. Né? A Santo Ângelo tem muito produto que eu não tenho ainda, né? Eu fico, pô, vocês não vão mandar não? Como é que eu vou mostrar nos workshops? Como é que eu vou fazer os vídeos e vou apresentar? Por exemplo, eu não tenho cabo Fusion, eu não tenho cabo Vintage, eu não tenho cabo Heavy Metal, eu não tenho cabo New Metal. Mas às vezes a gente fala, o pessoal não ouve, então larga pra lá. Então outra empresa quiser mandar, manda que eu vou testar. Porque já sabe que o meu perfil não é de endosse, né? Qual é endosse? Endosse recebe esse cabo, Santuário, Capedal, meu nome é João Tererê, eu vou apresentar para vocês o cabo Santuário. É um cabo legal, banhado a ouro, a bitola dele aqui não tem mais, sei lá, deve ser 50, eu acredito. A caixinha não está aqui. Não, deixa eu abrir aqui, que eu... é fechado aqui, não dá, mas... sei lá, um 30 por aí, com dupla camada de PVC talvez. E beleza, e eu uso e indico. Às vezes o cara endossa só falar isso, eu uso e indico, fica meio que apelativo, né? Fica assim, pô, sei lá, esse cara tá falando isso porque é da empresa. Agora, quando o cara é um especialista, que ele testa tudo e ele já tem uma credibilidade com a turma, é diferente. Fala assim, ó, turma, eu tava testando esse produto aqui, eu gostei dele, ele tem isso aqui, coisa e tal, isso funciona, aí o cara liga e mostra. Eu posso pegar um outro cabo e comparar um com outro, assim, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, o de cá transmitiu melhor, porque a bitola aqui é maior, ou seja, mostrar isso, a turma acredita mais do que o endosse em si fazer isso. Vocês têm dois especialistas hoje no mundo do YouTube que fazem isso. Sou eu e o Roberto Toral. Nós temos esse papel de especialista de... O meu canal e o canal do Roberto Toral é um canal informativo. O nosso compromisso é com a verdade mostrar se realmente aquele produto é aquilo que o fabricante está dizendo. Então, lá na Santo Ângelo eu tenho interesse em ser isso, especialista. Eles lotar essa porra aqui de produto deles e eu dizer assim, olha, isso se comportou assim, isso aqui se comportou aqui. Eu indico esse cabo aqui, sabe? Porque ele falou assim, agora eu vou pegar o da Spaflex aqui, ó, o Spaflex, vou testar o Spaflex com a mesma bitola e o mesmo tipo de plug, e agora eu vou testar o Santo Ângelo. Olha, o Santo Ângelo reagiu melhor nisso. Aí vocês dizem assim, porra, foi mesmo, vocês vão ver. Mas o cara só comentou e diz assim, não, eu uso isso porque é bom, sabe? Hoje em dia a gente já sabe, turma. Lembra que como foi que eu comecei no YouTube? Ajudando e depois de um certo tempo mostrando a verdade. Essa guitarra é feita de MDF, essa guitarra é feita de madeirite. Olha, esse cabo tem ruído. Eu bati o cabo no chão e o cabo deu interferência, porque ele não tem uma blindagem legal. É alguma coisa de manuseio, que o Rogério me falou isso. Inclusive o Rogério me deu uma aula legal sobre cabos. Eu aprendi isso quando eu fui para a fábrica, né? Porque eu entrei na Santo Ângelo, eu fui na fábrica. Vocês viram o vídeo, eu fui na fábrica e lá ele pegou o Bruno me mostrou tudo da fábrica. Desde do plug, que como é que eles fazem, que dão banho a ouro, sabe? Pega o cobre, estica ele, e ele vai trançar o cabo e não sei o que, e a blindagem do fio condutor e não sei o que, sabe? Me explicou quando usa, por que usa aquela blindagem, tem um nome do alumíniozinho que eu não me lembro agora, que eles usam. Ó, a gente usa a trançagem, né? Eles pegam o cabo de microfone, por exemplo, XLR, por exemplo, eles faz a binagem, né? Pega os dois positivos e faz a binagem assim, torce um no outro. Esse fato de torcer, isso vai cancelando as interferências, digamos assim, né? As interferências indesejadas. Ou seja, além dessa torção, eles ainda envolvem... Esqueci o nome desse alumínio, rapaz, dessa fita de alumínio. Tem um nomezinho que eu esqueci agora. Não me lembro. No DVD acho que eu falo disso aí o nome. Passa o tempo e a gente vai esquecendo. E eu também não preparei esse assunto que eu estou falando agora, no final, né? Aí faz esse cancelamento aqui, coisa e tal, mais esse alumínio e mais não sei o que, isso ajuda. Explicou tudo isso, ou seja, eu tive uma aula sobre isso, eu fui para a fábrica aprender. Então, quando eu falo sobre o cabo, eu tenho consciência porque o Rogério me deu esse treinamento, além de eu ter ido na fábrica, sabe, ver como é que faz a coisa. Então, coisas que eu tinha dúvida, eu aprendi lá. A mesma coisa com o captador. Eu comprei o livro e o Érico Malagoli, que faz os captadores Sound,
foi quem me deu o treinamento maior. Érico, e isso, aquilo, outro. Não, Junei, isso é dessa forma, dessa ideia. Eu fiquei muito tempo conversando com ele sobre e-mail e ele me dando as explicações, os exemplos, me indicava lugares aonde tinha aquela informação para mim ler. E daí eu fui conhecendo mais gente, a coisa desenvolveu. Então, assim, talvez eu não consiga explicar de forma científica, técnica, química, sabe, e geológica disso aí, né? E é o do imã que eu tô falando. Então, então eu estou falando isso. Então o meu perfil é mais de especialista de produtos que testa de que de endossa. Então, de repente, se o Rogério achar que isso é legal, eu estou aberto a isso. Se não achar também não tem problema, eu não vou morrer por causa disso. A vida vai se seguir, eu vou continuar no sendo Gilney como sempre. A minha credibilidade com vocês, creio eu que não vai morrer por tão cedo, porque eu procuro ser o mais honesto possível, sabe? Quando eu vou fazer um teste de uma coisa que o áudio que está lá dentro no YouTube não é aquilo que eu ouvi, aquele vídeo não vai pro ar, para que não influencie. Então eu tomo cuidado com as coisas que eu testo. Tem gente que fala assim, Juninho, por que você não testa tal equipamento? Às vezes o equipamento é ruim, é mal construído, não é uma coisa legal, e eu fico com receio de fazer o vídeo testando, e por eu exercer uma influência sobre um determinado grupo de pessoas, eu fico com medo que as pessoas comprem aqui. Não, o Gilney testou, eu compro, porque, turma, o que tem de gente que fala assim, Gilney, eu só compro um produto antes de ver, só depois de ver o teu vídeo. Eu não compro nada sem antes ligar para você, te mandar um e-mail ou ver se você já fez um vídeo sobre aquele produto. Eu não compro, eu só compro quando você dá a sua palavra. Eu testei e o produto é bom, funciona dessa e dessa forma. Aí o cara compra quando ele chega em casa, que ele liga o produto, que ele vai executar o produto, ele fala assim, não, foi exatamente o que o Gilney falou. Então eu zelo por isso. Então, sobre captadores, é isso aí, turma. Usei uma linguagem mais simples possível. Eu tenho captadores, tudo quanto é modelo. Eu tenho ali na minha Jackson um modelo John Petrucci na ponte, né, o modelo mais antigo, sem ser esse Liquifire e o outro, que eu não lembro agora o nome. Tem um Rockfield ali no braço, tem, acho que é um Cabreira que está no meio. Aqui tem Dimaz Evolute, o Seimonduca, aqui todinho Santo Ângelo, né? Santo Ângelo. Tem outra guitarra minha que está com Santo Ângelo, uma modelo Strato, eu botei o H distortion nela, né? E a minha Nikoli é toda de Masio, sabe? Porra, eu tenho tanta guitarra, vocês também, ó. Aqui essa a Edu Laranja que apareceu no vídeo. JB, ou um de Masio Evolute, um Seimanduca Ig Malmsteen, deixa eu chegar perto aí, porque às vezes o cara fala assim, é mentira. Mentira uma porra, eu tenho esses negócios tudo. Então, eu tenho conhecimento de captador. Aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra ver ali, eu acho que por causa da luz ali, mas tem, esse branquinho é o Seimanduca modelo Ig Malmsteen, tá aqui no... Ela aqui tem uma chavinha pra splitar. Então, eu tenho, sabe, Malagoli, eu tenho H77, eu tenho Intruder, eu tenho os HB Hot, eu tenho um tradicional Texas, Cabreira, eu tenho V8, eu tenho Classic 2, qual é o outro, meu Deus do céu, eu usava muito V8, Classic 2, tinha um outro que ele é uma espécie de clone do JB, eu tenho ele, eu tenho Etone, na outra Eduard da Nui Branca. Então eu tenho aqui nas minhas guitarras várias. Eu tenho uma guitarra que tem Sérgio Rosar, também tem um captador da Sérgio Rosar, um duplo. Acho que eu fiz um vídeo outro dia aí, sabe? Se botar aí, de onde eu passo o captador da Sérgio Rosar. Eu me lembro que eu tenho um Scream Demon, que é um mini humbucker, e tem um outro duplo, que está aí na guitarra. Então, tenho vários modelos de captadores aqui, então eu testo, eu os comparo. Então assim, outro dia eu até falei dos captadores Santo Ângelo, né? Eu falei, ó, o captador com definição, fiquei perto do amp, mostrei tudo direitinho, mostrando pra vocês que o amp tem uma característica timbrística legal, se você quiser fazer um teste, porque as coisas no início, turma, surgiu de teste, não começou o Seimanduca de Maso fazendo do jeito que faz hoje, não. Eles foram evoluindo
Por causa dos músicos que foram usando e foram fazendo as reclamações e passando as dicas, a empresa foi ouvindo, sabe? A empresa que não ouve o endosse, ela se fode, sabe? Eu acredito assim, a empresa tem endosse para quê? Para usar o produto e dar um feedback para ela do que está acontecendo com o produto. Agora, esses endosses que recebem o produto e só fala que é legal e some, não. Vocês aí, ó, que tem gente de empresa que assiste, deixa eu dar um conselho para vocês. Vocês querem endossar alguém? Endosse agora, ao mandar os produtos para os caras, cobre deles um feedback, para que eles digam o que está acontecendo com o produto. É isso que eu faço com a Santuante. Eu recebo um produto e eu digo, olha, eu mando privado, né, pro Rogério. Rogério, olha, esse produto é legal, agora acontece isso. E ele corrige. Rogério, olha, ele chegou esse negócio pra mim. Ó, eu testei aqui, ó, como é que ele tá. Ele, pufo. Então o Rogério, ele ouve o endosse que manda o feedback pra ele. Agora tem cara que não manda feedback porra nenhuma, vai se lascar, sabe? Esses caras que são endosse não fazem isso, empresas botam pra fora. Vocês às vezes não querem pegar eu porque acham que eu sou chato, né? Mas às vezes pega um cara que fica aí enrolando, que traz até prejuízo pra vocês. Às vezes lança um produto de vocês que tem um defeito da porra, ele não relata. E aí um dia esse produto cai na minha mão, cai no do Roberto Oral, a gente vai lá e fala, ó, o produto é legal, agora eu não indico por causa disso. Aí vocês vão se fuder por causa disso, porque em vez de pegar eu e o Roberto Oral, sabe, que é especialista dessa parada aí toda aí, e ter na empresa, sabe, acho que as empresas no Brasil, boa parte delas deveria assim, boa parte, né, e também não são todos os endossos, também, né, mas assim, tira um monte de zarro que tem aí, sabe, bote aí o Toral pra você ver se a gente não vende nessa porra, porque a gente vai mostrar que o produto é bom e funciona assim, ó, o produto tem um ruído aqui. Tem que dizer pro cara, a gente tem que informar pro cara, ó, esse pedal é legal, agora ele tem esse ruído aqui, você vai precisar disso para resolver esse problema. E por que tem esse ruído? Por causa da interferência da corrente elétrica, ou porque usou um componente mais barato e ele causa isso, ou por causa disso ou daquilo, informar que existe uma deficiência naquele produto devido a alguma coisa. Há como resolver? Sim, há. Isso. O cara compra um trio de captadores santuantes do S-Tex e bota no extrato e ele quer usar de solução no talo. É preciso que a gente diga no vídeo, olha, esse captador tem um som mais vintage, uma coisa mais bluseira, uma coisa mais rock and roll, que não usa muita saturação. Quando você passa a partir desse nível de saturação, ele vai te dar um ruído, porque é característico dele. Para você não ter esse ruído, é preciso que você tenha um pedal, um noise gate, um bom cabo, uma boa fonte, para que isso diminua e não seja audível no som. Essa é a postura que tem que se fazer. Não, o captador é bom e acabou. Aí o cara compra assim, ruído. Não, deve ser o seu que tem ruído. Não, single core tem ruído. É característico dele, não tem isso. Aí, o pessoal que usa blues, que toca blues, não tem tanto ruído assim, por quê? Porque eles não usam tanto ganho de estação, usam overdrive. Agora o cara que toca metálica vai querer tirar um som pesado daquele com single core? Não vai. Só se ele tiver de bobina dupla. Então é isso aí. Então, é isso aí. Fique com Deus. 1 hora de bate-papo. Espero ter ajudado. Sabe? É isso aí. Abração e até o próximo vídeo. Valeu. Alguns que eu citei o nome aí. Se achou ruim, desculpa. Não foi minha intenção prejudicá-los. Mas sim de mostrar que vocês fazem um trabalho bacana e merece a confiança e a credibilidade do povo. Mandar um abraço para Juarez, da JZ Pedais. Ele pediu para mandar um abraço. Vou mandar um abraço aqui pro Oséias Ponce, Marcela e Renato, Roberta, não me lembro o nome das meninas, o Roberto Oral que assiste, o Bruno Melo, o Renato Queiroz, o Vulgo Queiroz que assiste, Júnior Ferreira que assiste. Porra, tem mais gente que assiste, mas não tô me lembrando o nome. Então vocês que assistem aí, o meu abração, sabe? Não se inscreva no meu canal, que já tá chegando em 10 mil. Tinha 5 mil. Eu falei que para não se inscrever nessa porra desse canal. E já entrou aí mais 4.500. Se inscreva não. Não precisa mais fazer essa porra desse canal não. Fica muita gente, sabe? Aí não dá conta de responder todo mundo. Muitos comentários que vocês põem no vídeo. O YouTube não manda às vezes pra mim, sabe? Dá uns bugs. Às vezes eu tenho que ficar de vídeo pra ver se alguém escreveu. E às vezes eu descubro que tem 3 meses que um cara botou um comentário lá, me fez uma pergunta. E a pergunta não chegou na minha caixa lá de coisa que tem, né? Quando eu tô logado na minha conta no YouTube. Então é muita gente, sabe?
É isso aí, vamos embora, eu vou comer, que já são 12h56, eu tô com fome. E é isso aí, abração, até o próximo vídeo.